Olá para você que acompanha a Webzone. Dentro do Edu Pergunta, um convidado especial. Vamos falar de Copa do Mundo. Flávio Dias. Flávio, muito obrigado por ter aceito o convite aqui dentro do programa Edu Pergunta. Como que foi a sua cobertura na Copa de 1990? A gente está aí durante esse evento esportivo mundial que acontece de 4 em 4 anos. Obrigado por ter aceito o convite. Edu, um grande abraço para você, muito obrigado aí pelo convite, obrigado pela lembrança. Tem muito tempo, né? 1990 é muita estrada, cara. São muitos anos, era uma outra época, uma outra vida. Na verdade, a minha cobertura ela começou bem antes, porque eu, em 1990, eu ainda fazia parte da Rádio Capital, que foi com mais três emissoras, um pool de emissoras para transmitir os jogos da Copa, mas antes da Copa eu fui para a Europa e foi uma experiência, porque eu tinha 20 anos de idade, fazia a cobertura da seleção, porque eu já fazia a cobertura da seleção em Teresópolis, da pré-temporada, né? E aí eu viajei com a seleção para a Europa, a gente foi para a Espanha, o Brasil fez um jogo contra o combinado de Madrid, Real Madrid e Atlético de Madrid, no estádio Vicente Calderón. O Brasil ganhou de 1-0, gol do Branco. E ali eu comecei a ter uma experiência única, porque a Rádio Capital era muito empreendedora, apesar de ser uma rádio pequena, porque a gente foi no início, na pré-Copa, sozinho. Depois da Copa é que a gente se juntou à Sociedade da Bahia, a Rádio Jornal do Comércio de Sergipe, enfim, a gente teve outras emissoras. E dali eu fui para Viena, a gente foi fazer a final da Champions League. Na época não era Champions League, era a Liga dos Campeões da Europa, não tinha essa nomenclatura. O jogo entre Milan e Benfica, me lembro muito bem, o Milan com Rijkaard, com Gullit, com Van Basten, o Benfica recheado de brasileiros, Moser, Aldair, Ricardo Gomes, Valdo, e foi uma experiência maravilhosa. Eu passei 3 dias em Viena, assim, com a cara e a coragem, eu e um companheiro, o Isaac Júnior, que estava com a gente lá. Ele era o narrador, eu era repórter, eu era comentarista, eu era operador de som, eu fazia de tudo, credenciamento, e tudo sozinho, cara. A gente fazia tudo sozinho, é uma experiência de vida absurda. E depois eu fui para a Copa, a gente foi fazer o Mundial, a gente foi primeiro para Turim, onde a seleção estava. Primeiro eu passei em Roma, a gente fez o credenciamento. Eu fui para Turim, o Brasil treinava em Asti, que é uma cidade bem próxima de Turim, coisa de 40 minutos de trem. E a gente todo dia de manhã ia para Turim, de Turim para Asti, depois voltava para coletar o material. Só que a gente tinha uma desvantagem, né? Porque a gente estava 5 horas a mais. Então, um programa aqui no Brasil que era 10 horas da noite, para quem acha que é fácil, era 3 horas da manhã na Itália. Então, eu tinha que entrar no ar às 3 horas da manhã para fazer o programa ao vivo, só que eu acordava no dia seguinte no horário italiano. Então, para chegar ao treino às 9, eu fazia programa de 3 da manhã às 5 da manhã, porque eram 2 horas de programa, a gente fazia direto, tinha uma linha. Eu dormia de 5 às 7, de 5 às 8, acordava e ia para o treino da seleção. É porque a gente gosta muito, né, cara? A gente que faz isso, a gente tem muito prazer, ainda mais estando numa Copa, é uma experiência ímpar. E aí eu fiz a cobertura da Copa no período em que o Brasil, infelizmente, foi uma Copa talvez das últimas que o Brasil menos jogou, porque o Brasil jogou só 4 partidas, jogou Suécia, Escócia, Costa Rica e perdeu para a Argentina. Eu estava no estádio Dele Alpi, vi aquele gol do Canidia, na jogada do Maradona, foi assim emblemático, mas como experiência profissional foi algo assim extraordinário. Depois eu fui para Roma, cobri o restante da Copa, tive a oportunidade de fazer grandes jogos. Me lembro bem quando fui a Nápoles fazer Argentina e Itália, semifinal da Copa do Mundo, um dos jogos mais emblemáticos que eu tenho de toda a minha extensa carreira aí de quase 40 anos de jornalismo. Um jogo assim incrível, a final da Copa entre a Alemanha e a Argentina também, que a Alemanha ganhou de 1-0, gol do Breno de pênalti. Então foi assim muito muito bacana, ainda mais pô, tendo 20 anos, né, Eduardo? Então para mim, qualquer experiência era experiência, não tinha tempo ruim, não tinha comida ruim, não tinha falta disso, não tinha falta de sono, tinha muita saudade dos meus pais. Meu pai e minha mãe ainda eram vivos, então eu tinha uma saudade enorme deles e ficava naquela. A gente não tinha facilidade hoje de ter um aparelho celular, né, de ter um FaceTime, de ter essa maravilha aqui que a gente está hoje à distância, mas se vendo. Enfim, a gente tinha que ir para o centro de imprensa, e no centro de imprensa, através da linha da rádio,
que a gente tinha um hub lá de todas as rádios, a gente falava com os pais pelo telefone, só que você conversava com seu pai e sua mãe e os operadores ouviam, né? Não tinha privacidade nenhuma, então... E você duro, garoto, por que você não ligava do hotel? Porque era caro, porra, e meu pai também não era abastado, muito pelo contrário. Então, para você ligar e ficar horas no telefone, era muito difícil, mas foi uma experiência incrível, pude aprender demais, você aprende de... Eu acho que a maior experiência, o maior aprendizado é você se tornar muito safo. Eu hoje faço qualquer coisa, cara. Hoje, enfim, vai cobrir eleição presidencial, vou. Vai cobrir chegada do Papa, vou. Vai entrevistar o Maradona, vou entrevistar o Messi. Zero problema. Porque para mim era assim, pra vocês terem uma ideia, final, o último jogo Brasil e Argentina, eu estava sentado no estádio Dele Alpi, na nossa posição de transmissão, e vi um murmurinho assim do lado, uma bagunça, um tumulto, estava chegando alguém, era o Pelé, cara. E imagina, para um cara de 20 anos como eu, bateu aquele desespero, mas ao mesmo tempo eu pensei, o desespero era porque não, eu preciso entrevistar esse cara, não é porque é o Pelé, eu preciso entrevistar esse cara. E eu tinha um fone, um headset que vinha aqui, não era móvel. Eu, na mesma hora, tirei o fone, fiquei com o microfonezinho da barra que vem aqui, né? E não conseguindo ir muito. E o Pelé foi extremamente gentil, porque eu falava Rádio Capital, Brasil, porque eram só jornalistas estrangeiros. A vantagem, a gente chegava, o jogo era 8 horas da noite, a gente chegava no estádio 1 hora da tarde. A gente passava o dia inteiro dentro do estádio, né? Levava, às vezes, comida do hotel para não gastar, para poder comer o sanduíche do café da manhã. Não tinha almoço, não tinha janta. E o Pelé veio e eu consegui tirar 3, 4 palavras e falei, Pelé, Brasil, Rádio Capital, Rádio Sociedade da Bahia. Na mesma hora ele se agachou e eu consegui fazer 1, 2 perguntas. Enfim, então são experiências que você vê. Eu estou contando isso aqui tantos anos depois, 32 anos depois, e são coisas que nunca mais esquece, né? E assim, falando da seleção, a seleção foi aonde ela tinha que chegar mesmo nas oitavas ou dava para ir um pouco mais, Flávio? Muita gente fala, até conversando com meu pai, mas na entrevista com você, ele falou: Eduardo, o jogo contra a Argentina, o Brasil jogou um pouco melhor. Só que aquela história, né? Futebol é bola na rede, né? Eduardo, o clima na seleção era muito ruim. O clima era muito ruim. A gente teve uma cobertura de seleção muito tóxica, o que o técnico da seleção, que é uma pessoa que eu tenho relação até hoje, ele se arrepende muito disso, o Lazzaroni, porque ele tinha sido treinador do Vasco e do Flamengo aqui no Rio. O Lazzaroni era um cara que passou a ter um grupo muito contra ele, que o Lazzaroni ele se deslumbrou demais com a Copa. Eu me lembro que ele era garoto propaganda da Fiat, aquela coisa toda, e os jogadores não tinham a mesma projeção, porque, para quem não sabe de hoje em dia, a época o grande futebol no mundo era o italiano. O italiano era o campeonato que passava na Bandeirantes todo domingo. Careca, Maradona, Alemão, todos jogavam em seleções brasileira e argentina, jogavam no Napoli, no grande Napoli. Esse time que eu falei aí do Milan era um time fantástico, de Gullit, de Rijkaard, de Van Basten. Enfim, então, o futebol, à época, ele era muito centralizado na Itália. E quem não jogava na Europa, ralava. Os clubes, na época, nos anos 80 e 90, ganhavam muito, o jogador ganhava muito em cima de renda de jogo. Às vezes dizia, olha, a renda vai dar tanto, tanto é para os jogadores, tanto é para o clube. O clube, porque não havia uma grande diversidade de verbas, né, de receitas, a publicidade, a gente tinha 3 anos antes, em 1987, o lançamento da Copa União, que era uma organização prévia de uma liga, então o futebol brasileiro tentava se organizar, mas ainda era comandado pelo coronelismo da CBF, da CBD antiga, né? Você tinha o Ricardo Teixeira como presidente, que era o dono de tudo, que mandava em tudo. Então você não tinha uma distribuição farta de dinheiro. Você não tinha jogadores. Você tinha, por exemplo, Tafarel, se eu não me engano, Tafarel ainda era goleiro do Inter. Jorginho, lateral direito, era jogador do Flamengo ainda. Você tinha na zaga, o Aldair jogava fora, tudo bem. Ricardo Gomes jogava fora. O Ricardo Rocha, não me lembro bem em 90 onde estava, eu acho que estava no São Paulo. O cara tinha sido vice-campeão brasileiro em 89, um ano antes para o São Paulo, contra o Vasco. Você tinha o Bismarck, que estava jogando no Vasco ainda. Você tinha muito jogador aqui, muito jogador. No máximo, o Dunga tinha jogado, se não me engano, na Fiorentina, ou se foi depois, não me recordo bem, mas não havia uma expansão assim tão grande de jogadores
jogando fora, ganhando dinheiro. Então, o dinheiro ele fazia muita diferença. Quando você vai jogar numa Copa, é claro que vai todo mundo pelo prazer da seleção, pelo prazer de representar o país, mas todo mundo também tem o interesse de ganhar seu prêmio. Eu me lembro a foto emblemática da seleção antes de sair do Brasil para ir para a Europa, os jogadores posaram e todos botaram a mão no peito, tapando a propaganda da Pepsi, que era o patrocinador, porque não dava dinheiro para ninguém. Então ficava aquela dúvida: eram jogadores patriotas ou eram jogadores mercenários? Porque eles estavam com a mão no peito, né, botavam a mão no peito como se estivessem com a mão no coração, mas não, era tapando a propaganda. Então tinha briga de roupeiro, e eu convivi muito com isso, porque eu tive a oportunidade de estar na seleção em Acho, cobrindo, e o ambiente era muito ruim, porque havia uma divisão, inclusive, da mídia. A mídia paulista defendia Miller e Careca na frente, a mídia carioca defendia Bebeto e Romário, que um ano antes tinham sido campeões da Copa América, jogando aqui no Rio. Romário jogando muito, só que o Romário chegou machucado na Copa. Também tinha esse problema, porque o médico da seleção, o Lídio Toledo, ele era um médico que era mais conservador e começava a época dos fisioterapeutas, e tinha o Newton Petroni, o Filé, que era o preparador específico do Romário. O Romário bancou para que ele fosse à Copa. Então ficou aquele clima meio. Imagina hoje em dia, o médico da seleção e do lado de fora o cara acaba o treino, vai para uma clínica particular fazer tratamento com o Petroni. E aí depois o Petroni veio conviver com a seleção, mas sempre aquele ambiente pesado, sempre aquela coisa mais pesada. Então o ambiente era muito ruim, não era um ambiente bom. E futebol, é claro, tem que dar liga a time. Eu já vi times com ambientes péssimos ganharem, times que não pagavam salário ganharem, mas se você puder ter um mínimo de tranquilidade, a tendência é que dê certo é muito maior. Né? Foi o que aconteceu 4 anos depois, que a seleção tinha um time talvez até mais fraco, mas tinha união, tinha um grupo muito mais fechado. Talvez com a experiência de 4 anos anteriores, com o Ricardo Rocha, com o Dunga, com o Bebeto, com o Romário, todos ficaram daquela seleção para essa seleção, foram experientes suficientes para dizer: olha, esse tipo de erro a gente não pode cometer de novo. Então, em 1990, o ambiente era ruim. O Brasil faz 3 jogos iniciais normais. O Brasil faz um jogo de estreia contra a Escócia, sempre muito difícil, e vence. Faz um segundo jogo muito ruim com a Costa Rica, e vence também por 1-0. E faz um jogo contra a Suécia. Se eu não me engano, eu acho que foi Suécia primeiro e Escócia depois. Enfim, eu não me lembro. Mas também muito difícil. E aí consegue classificar. E vai para a semifinal, e vai para a oitava de final com a Argentina. A Argentina, que tinha começado o Mundial mal. O Brasil massacra a Argentina, bola na trave, Miller e Careca jogando muito, a melhor atuação. Só que é o que você falou, é bola na rede, né? A Argentina vai lá, a Argentina tinha um time muito matreiro, tinha um zagueiro, o Oscar Ruggeri, que era um jogador de muita força, malvado pra caramba, tinha um grande goleiro, que era o Goicoechea, que depois acabou sendo protagonista, inclusive no jogo da Itália, na semifinal, pegando os pênaltis. Mas era um time muito limitado, não era um timaço, né? Porque em 86 a Argentina já havia sido campeã do mundo e brigava pelo bi, também com um time limitado. Mas tinha o Maradona, gênio, Valdano, Burruchaga. Em 90 o time era um pouco, né? Já tinha o Canidia, enfim, não tinha jogadores tão grandes assim. Mas é a Argentina, né, cara? A camisa absurda, e eles vencem por 1-0. Então eu acho que foi assim. Poderia ter ido mais longe? Sim, a Copa de 90 foi uma Copa fraca, eu não achei uma Copa boa. A Itália, que chegou longe, era um time fraquíssimo, que era muito mais por conta da torcida. Tinha o Baggio indo e vindo, começando ali, tinha o Schillaci, que estava inspirado, fazendo muito gol, foi o artilheiro da Copa. Você tinha uma Inglaterra com Gascoigne jogando muita bola, mas ainda aquela síndrome da Inglaterra de nadar, nadar e morrer na praia. Enfim, então eu acho que o Brasil foi até onde talvez o espírito do time pudesse merecer. Mas é claro que a gente sempre esperava que o Brasil pudesse chegar mais longe. Acho que faltava um meia de criação. Eu acho que o meio foi criado ali com Dunga, Alemão, Silas e Valdo. É um meio campo bom, mas é muito Armandinho. Não tem né, uma agulhada, não tem aquela agulhada, aquele meia que pudesse chegar. E você privilegia Miller e Careca em detrimento de Bebeto e Romário. Enfim, não era merecido ganhar pelo clima. Se ganhasse, a gente ia ficar feliz, mas pelo clima, eu acho que o Brasil chegou onde tinha que chegar. Bom, Tá certo. O Edu pergunta: teve o privilégio de entrevistar Flávio Dias, do Atenção Vascaínos. A todos uma excelente semana. Muito obrigado. valeu.